Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Mais um dia que se inicia e eu louvo a Deus por esta oportunidade que Ele está me dando de trazer uma palavra de Deus para a vida dos irmãos. A palavra de Deus que eu tenho para a vida dos irmãos está na primeira carta de João, primeira epístola de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 5, que diz: "E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, com ele na luz está, temos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós." Palavra abençoada esta, meu irmão. A palavra de Deus toda é abençoada. Mas aqui o apóstolo João ele está nos dando uma lição de sabedoria. Quando ele diz que se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, andarmos na escuridão, mentimos. E o pai da mentira é o diabo, é Satanás. E se a partir do momento que nós nos tornamos mentirosos, nós nos tornamos filhos do diabo, filhos de Satanás. E nós não andamos na luz, em si nas trevas. Então, quando nós cometemos atos de mentira, nós estamos servindo ao mal. Nós estamos vivendo nas trevas. Nós estamos buscando os caminhos das trevas. E os caminhos das trevas será um caminho doloroso para muitos. Aonde a Bíblia diz que uma gota de uma lágrima será o desejo daquele que viver ali. Então, meu irmão, que nós devemos buscar a Cristo em espírito e verdade, mas uma coisa que nós devemos entender é que somos pecadores. E nós cometemos pecados todos os dias da nossa vida. Porque a Bíblia diz que aquele que não comete pecado, mentiroso é. Assim diz aqui, nesse versículo. Mas também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então Cristo, quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus. Vamos colocar dessa forma: Adão, quando ele pecou, e foi Adão que pecou e não Eva, porque as pessoas têm mania de falar que foi Eva, mas quem pecou foi Adão, porque a ordenança que Deus deu foi para Adão. Se nós formos lá em Gênesis ler as Escrituras, nós vamos entender que Deus ele fala para Adão não comer do fruto. E depois que vem Eva. Mas a ordenança foi para Adão. Tanto que Eva comeu do fruto. E nada aconteceu. A partir do momento que Adão comeu do fruto, foi que a sua visão abriu. E a partir do pecado de Adão, o mundo foi corrompido. Só que quando Cristo vem, Cristo, na teologia, ele é o segundo Adão. E quando ele morre naquela cruz, ele leva todo o pecado do mundo. Ou o nosso pecado, na verdade, perdão. Ele leva o nosso pecado. Então ele está morrendo ali pelo meu e pelo seu pecado. Mas que nós continuamos pecando. Mas que nós temos o dom do perdão. E quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quando os discípulos perguntam, mas até quantas vezes nós devemos perdoar? Ele fala, 70 vezes 7. Isso é diariamente, meu irmão. Então, olha, se nós pecarmos 490 vezes por dia, misericórdia, nós somos um pecador. E não há pecado maior nem pecado menor, meu irmão. Se você rouba uma bala, ou se você rouba um banco, é tudo pecado. O pecado é igual. Não tem diferença nenhuma. Então nós devemos clamar ao Senhor por perdão.
e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nós dissermos que nós não pecamos, nós nos tornamos mentirosos e nos tornamos filhos de Satanás. É isso que a Bíblia diz. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então, meu irmão, que nós devemos viver em verdade, que nós devemos buscar a luz. A luz é o que? É a palavra de Deus. É através da palavra que nós vamos viver na graça do Senhor. É através da palavra que nós vamos viver a verdade do Senhor. E para que nós venhamos viver a verdade, meu irmão, nós devemos buscá-la todos os dias através da palavra do Senhor. Na primeira epístola de João, meu irmão, seu primeiro capítulo, no versículo 5, no capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, meu irmão, para que nós tenhamos a vida eterna, nós devemos buscar a unção do Espírito Santo e servir a Cristo com sabedoria, buscando todos os dias o perdão, que nós devemos clamar a Deus por perdão, que nós devemos reconhecer que somos pecadores sim. Deus, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu pequei, Senhor, porque eu cometi um ato que não é digno aos teus olhos, e buscar todos os dias. Mas, meu irmão, nós devemos buscar o perdão com sabedoria. Aquela mulher pecadora, quando ela ia ser apedrejada, Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É porque ele sabia que ali todos eram pecadores, como diz o apóstolo João aqui. E todos foram embora. E quando ele olhou para aquela mulher e viu que só estava ele e aquela mulher, ele falou: cadê os seus acusadores? E ela falou: foram todos, só ficou eu e o Senhor. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus, ele era puro. Por isso que ele continuou ali. Ele olhou para aquela mulher e falou: vai e não peques mais. Que nós venhamos clamar ao Senhor por perdão e não cometer mais os pecados a qual nós estamos cometendo. E que nós venhamos buscar a direção do Espírito Santo para que Ele nos guie pelos caminhos certos, pelos caminhos corretos. Que é através do Espírito Santo, meu irmão, que é a luz da nossa vida, que é a palavra de Deus. E que nós venhamos viver na luz, para que não venhamos morrer nas trevas. Amém? É uma palavra de conforto para o seu coração, meu irmão. Porque o Senhor, Ele tem nos dado isso, a vida eterna. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua, a minha, sobre as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Shalom.